Oi, gente, estamos começando mais Eu Só Quero Amar entrevista. Desejo que vocês estejam bem. Hoje a gente trouxe uma pessoa muito especial aqui para falar para a gente sobre amor, sobre esperança, o coração cheio de esperança nesse início de ano. Ele já foi mochileiro na Europa, já estudou engenharia naval na Universidade Federal do Rio de Janeiro, já estudou engenharia naval na Universidade de Lisboa. E ele está há 11 anos no seminário. Agorinha, ele está em Roma. Já está craque em teologia, em filosofia, em humanidades clássicas e é a pessoa ideal para conversar com a gente nesse início de 2021. Seja muito bem-vindo, querido irmão Pedro Leal. Olá, Lu. Obrigado pelo convite. Realmente é um presente poder estar aqui conversando sobre o amor, o perdão, a esperança, que nos possa realmente preparar para um 2021 que vai ser um ano de muitas surpresas, tenho certeza. Boas, né? E Pedro, o que a gente faz se a surpresa não for boa? Bom, Lu, a verdade é que a gente pode realmente ter duas opções na vida. Uma realmente é acolher a realidade e as coisas como elas vão acontecendo e aprendendo a realmente encontrar o bem que se esconde aí atrás. E a outra realmente às vezes me falta o português, eu esqueço um pouquinho. Aí você fala em latim que resolve tudo. Rechaçar ou rejeitar, né? As coisas como vêm e estar sempre em busca de um certo ideal que não nos permite viver essa escola da vida. Acolher com amor, né, Pedro? Já que a gente está falando de amor, eu acho, me corrija se eu estiver errada, acolher um pouco com amor as situações adversas, né? Claro, é sempre um processo, né? A gente não pode dizer que realmente tudo o que acontece pode ser acolhido num primeiro momento já com amor, né? Até pensando porque o mesmo amor, o que é? É um movimento a um bem, a algo que eu percebo como um bem, algo valioso, que me atrai, então eu me movo toda a minha vida, meus afetos, movo as minhas faculdades para conseguir alcançar esse bem. Né? E a possessão desse bem, e quando eu encontro com ele, realmente encontro alegria e provo paz. Então, realmente não tudo tem já num primeiro momento um aspecto de bem. Por exemplo, você pode pensar, a verdade, numa doença, um sofrimento, e realmente a escola do amadurecer no amor, realmente ampliando os horizontes em que a gente pode enxergar a vida, e você acaba descobrindo como esses momentos que pareciam não bons vão trazendo frutos de amor, né? João Paulo II, ele tem uma carta que se chama Salvifici Doloris, ou seja, salvos, a dor salvífica, e o nome parece assim meio feio, mas ele tem uma frase impressionante, né? Ele fala que ele se pergunta por que a dor? E ele fala, realmente é uma pergunta que você entra num mistério do mal e da dor, que não tem uma explicação. Mas se eu pergunto para que a dor, e ele fala com a experiência da própria vida, ele diz, a dor provoca amor. E ele fala, e como isso acontece? Ele fala, imagina, pensa numa criança que está jogando futebol e de repente ela tropeça, cai e rala o joelho, e de repente aquele ralado que era uma dor atrai aquele abraço da mãe que vem, agarra, sopra a ferida, ou um amigo que realmente estava um pouco esquecido e você se dá conta que recebeu uma mensagem, ouviu um post no Instagram que ele não está bem, está até hospitalizado. Então você, a primeira coisa que faz é ir buscar, levar uma palavra de consolo. E se a gente encontra também momentos familiares da perda de alguém e como aquilo reúne a família e às vezes até parentes que estavam afastados há tanto tempo, né?
Então, realmente é um grande mistério a dor, o sofrimento, as dificuldades, mas a gente sempre vai aprendendo a descobrir que sempre as dificuldades atraem e provocam mais amor, né? Isso é uma frase que sai da sabedoria de alguém que viveu com grandes desafios na vida, né? Como João Paulo II. Inclusive, você já me indicou essa carta. Muitos anos atrás, quando eu conheci, foi através de você. Por vários momentos de dor, mas enfim, todo mundo vive, né? Agora, gente, o Pedro, ele nem sempre foi assim, quietinho, sereninho e cheio dessas palavras. Eu lembro que uma vez a gente viajou num mochilão, uma parte do mochilão, e a gente estava num albergue que o Pedro perguntou para o atendente quanto que era para usar o computador. Na época não era nem internet, era para usar o computador. O Pedro queria fazer alguma coisa. E o rapaz deu o valor do computador e o Pedro pagou, botou na máquina. Isso, tá? Só para verem o que aconteceu. E o computador não funcionou. E o Pedro ficou um pouquinho alterado. E o rapaz deu a seguinte resposta para o irmão Pedro, tá? Ele deu a seguinte resposta: você não perguntou se estava funcionando. Você perguntou quanto era para usar o computador. E aí, Pedro, eu queria saber do irmão Pedro atual, porque na época você ficou um pouquinho nervoso. O que você faz para ser um exemplo de amor em situações assim? Pois é. É bem difícil, né? E sempre tem esse momento assim da paixão e existem, pois, muitas técnicas que podem dar por aí de respirar fundo, contar 3 vezes e bom, realmente existe sempre um primeiro movimento, né, diante de uma injustiça ou diante realmente de uma afronta ou que nos tira, né, do nosso normal, ou às vezes revela o pior de nós mesmos, mas isso é normal, né? Eu acho que uma grande lição também da própria vida é aprender a não se escandalizar das próprias reações, né? e descobrir que às vezes é realmente até boa, né? Às vezes quando tem uma injustiça, que bom que você reage com uma certa vamos colocar assim, né, até uma certa violência, né? Porque pois, o que não é justo precisa nos mover, né? Não podemos ser indiferentes. Mas eu lembro que nessa época foi um esforço grande de depois tratá-lo bem, né? Eu não lembro se até fui despedir ou deixei alguma lembrança, não sei, tentei realmente vencer aquela primeira reação. Mas isso me faz lembrar, Lu, te agradeço, que faz pouco eu escutei, né, de um encontro aqui com um sacerdote e outros jovens, e que ele perguntava, né, assim, como é difícil realmente poder viver essa dimensão de amar o próprio inimigo, né, que talvez um grande tema dentro do cristianismo e que às vezes até acusam o fato de ser um pouco passivo nessa forma de amar o inimigo, um pouco resignado, né? Resignado pode ser a palavra, né? E esse sacerdote lembrava um salmo em que Deus expressava quando ele encontrava um coração endurecido, um coração inimigo. A estratégia de Deus era lançar esse coração, ferir esse coração com uma grande quantidade de amor e transformar esse inimigo em um amigo. Era a grande... talvez é o grande tema de poder realmente entender como funciona um pouco o coração de Deus, mas poder imaginar, né, qual é uma estratégia em que eu realmente posso ser capaz de transformar esse inimigo ou combater a injustiça, e ele disse uma grande quantidade de amor que fere esse coração
e abre, né, a própria verdade, né, que possa reconhecer o próprio mal que faz, porque realmente é muito fácil depois jogar com a moeda eu perdoo, né, não, me fazem o mal e eu simplesmente perdoo. Mas realmente o perdão é um processo, né, um processo que significa que existe um arrependimento, né, existe um exame da própria vida e um reconhecer o próprio mal, né. Então, o perdão sempre tem essa dinâmica que é um pouco entre três pessoas, né? Aquele que reconhece o mal e pede o perdão, e aquele que realmente está disposto a perdoar, mas existe sempre ali no meio um juiz, né? E depende muito de quem a gente pode eleger como um juiz, né, nesses processos, né? Se eu tenho um juiz justo e misericordioso, pode ser que então isso chegue a um perdão verdadeiro. Se eu tenho um juiz que é implacável e duro, realmente posso me encontrar sempre com um muro, né? E ao invés de transformar esse inimigo em um amigo, eu vou aumentando só cada vez mais os muros, né? Ou a quantidade de violência que a gente pode querer imprimir aí um pouco para se defender também. Bom, são muitas coisas que saem daí, né? Mas é realmente como né? Como uma situação de raiva move toda a pessoa e move até os próprios fundamentos do que ela crê, né? Então a gente não tem que se escandalizar se os fundamentos às vezes tambaleiam por circunstâncias da vida, porque é justo aí. Eu acho que justos momentos de crise, de confronto, é quando esse amor vai amadurecendo, né? Mas aquela foi uma experiência realmente bastante frustrante, né? Para poder dizer assim, eu acho que nem era raiva, era como um pouco de certa frustração. Indignação, né? Pois seja, que tipo de raciocínio é esse, né? Pedro, por falar em perdão, uma coisa que muita gente pergunta é sobre dar a outra face, né? Às vezes acontece muito da gente perdoar uma pessoa e aí ela vai e erra de novo. Não que você não erre, mas assim, aquele fato que precisou de perdão acontece de novo. E aí você perdoa de novo e a pessoa faz a mesma coisa de novo. Isso tem como a gente lidar? A gente vai passar o resto da vida perdoando? Tem uma hora que cansa, é normal porque a gente é ser humano? Como que administra isso? Claro, né? Realmente, para todos, inclusive quem crê e quem não crê, católico ou não, sempre vai recordar dessa frase de Jesus, né? Não só 7 vezes, mas perdoar 70 vezes 7, né? E existe toda essa explicação de que é todo um perdoar, né? Toda a vida cristã é perdoar. Mas tem uma história que sempre me chama muito a atenção, que é forte, né? Não sei se você já escutou desse escritor russo, né, Dostoiévski, né, que escreveu Irmãos Karamazov, Guerra e Paz é de Tolstói, Crime e Castigo, né, são grandes clássicos da literatura russa, do realismo russo. E Dostoiévski, que era um escritor que tentava sobreviver vendendo suas histórias para um jornal. E dizem que por um período, como ele tinha vários vícios com a bebida e com o jogo, o diretor do jornal quase que escravizava ele, né, dizendo, você tem que escrever. E ele, naquela época, escrevia novelas, né, e essas novelas, cada capítulo chegava um dia e eram tão boas, como, por exemplo, Crime e Castigo era uma novela, que as pessoas compravam o jornal não pelas notícias, senão para acompanhar aquela novela. E ele vivia nessa dinâmica, né, de constantemente beber, cair, jogar, cair, mas ao mesmo tempo era um homem profundamente católico, creia realmente em Jesus Cristo, e você nota isso, né, quando ele escreve, mas não de uma fé que era só piedosa, mas uma fé que tocava essa escuridão que ele levava dentro. E a história é que ele buscava se confessar constantemente, né? E quando ele chegava para se confessar, pois
o confessor dele já sabia do que vinha. Já sabia que outra vez ele ia se confessar de que perdeu todo o dinheiro jogando, perdeu tudo bebendo. E que tipo de conselho dava o confessor dele cada vez? Dizem que esse homem, esse sacerdote, nunca perguntou a Dostoiévski quantas vezes ele bebeu ou por que ele seguia nisso. Sempre perguntava, Fyodor, que era seu nome, né? Segue escrevendo? Como vão tuas novelas? Sempre perguntava pelo bem que ele realizava. Sempre quando chegava aquele homem, uma e outra vez caído, uma e outra vez frágil, sempre olhava o que ele tinha de bom e tentava despertar essa constância no bem que ele poderia fazer como realmente a única motivação para sair daquele mal. E muitas vezes o perdão passa por isso, né? O perdão não passa só com um tolerar o mal que me foi feito, mas muitas vezes o perdão precisa dar esse passo não só dar esse passo, em entrar numa dimensão de poder ver que existe algo de bem aí nessa pessoa e que eu preciso fazê-la ver, né, que existe um bem maior que ela pode realizar e que seja a força com que permita ela sair dessa dinâmica de mal, né? Sair dessa dinâmica de uma afronta. Agora, é verdade que existem muitas situações em que a pessoa mesmo para se defender precisa dar, assim, a legítima defesa passa por aí, né? Uma legítima defesa que às vezes chega a ser a se defender de uma agressão, mas a legítima defesa que muitas vezes vai ser realmente eu preciso me destacar até para poder ter um respiro e poder ver a realidade com mais objetividade, né? Mas eu acho que dizia, Lu, acho que o perdão é um processo, né? O perdão realmente não é uma varinha mágica, né? A misericórdia de Deus não é um plim, verdade? E tudo se transforma. Se você for ver, a mesma confissão é uma escola de perdão, porque ela envolve vários momentos. Ela envolve o momento de um reconhecer o mal, de se arrepender por esse mal, então de um coração que realmente se sente contrito e humilhado pelo mal feito, o perdão que eu peço, a absolvição que eu recebo, mas que tem uma pena, tem uma consequência a esse mal, e que exige uma reparação. Então, dentro da dinâmica do perdão, eu tenho que encontrar esse espaço também da pessoa que deseja reparar o mal feito. Mas isso é todo um processo. Existem pessoas que precisam de muito mais tempo, né? E muitas vezes o mal tem raízes, né? Raízes de feridas profundas na própria vida, de certas dinâmicas em que essa pessoa entrou que não consegue sair sozinho, né? Então, às vezes, nunca se trata só de tolerar aquele mal que é repetido, mas eu preciso poder encontrar uma raiz ali. Agora, tenho que me respeitar também, eu tenho um certo limite em que pode ser que eu não sou a pessoa justa para poder ajudar aquela outra, né? Então, existem muitos elementos aí. Mas sim, a gente tem que ter certeza que realmente a única coisa que é capaz de romper uma espiral de mal, uma dinâmica ou uma lógica desse mundo que é ainda bastante de lei de talião, né? Dente por dente, olho por olho, e que é muito fácil responder com violência, mas realmente só o perdão pode romper com isso. E não só romper, mas realmente transformar a realidade.